Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E nós já estamos no mês de dezembro, um mês que para alguns é um mês de festa, um mês de alegria, um mês de comemorações. Mas para outros é um mês difícil, um mês onde os sentimentos ficam mais aflorados, as dores elas voltam à tona e as pessoas acabam se deprimindo muito nesta época do ano. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Fabiola Zaffari, que vai nos dar algumas dicas de como enfrentar este período e saber dosar as nossas emoções, porque às vezes o excesso de alegria também pode esconder uma tristeza lá no fundo. Bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Sandra. Fabiola, esse mês aqui é um mês em que a gente vê os extremos, né? Pessoas extremamente felizes, pessoas extremamente tristes. Como dosar esses dois temperamentos tão diferentes? Na verdade, isso que tu diz é importante, assim, acho que seria um mês, vamos dizer assim, que teria tudo para trazer alegria para as pessoas, né? Onde as famílias se encontram, onde costumamos trocar presentes, né? Festas, né? Comemorativas, mas a gente vê que nem sempre é assim, né? Para algumas pessoas. E como tu comentou antes, assim, tanto a tristeza, né? Em demasia, ou quanto a alegria em demasia, às vezes, né, pode ser algo complicado. O que a gente vê, assim, que na verdade essa questão da tristeza, ela está muito relacionada, né, principalmente ao encontro, né, das famílias, e aí algumas famílias já não estão todos aí presentes, né, há perdas, né, tanto perdas reais, com falecimento, enfim, como também às vezes perdas porque estão distantes, né, porque estão longe, ou porque há conflitos familiares, né? Então, se remete a pensar, né? As pessoas a pensarem, a lembrarem, né? Nesse momento, né? Então, isso a gente vê que também tem que ser pensado, tem que ser dosado, no sentido de que bom, né? Eu acho que essas tristezas vêm, é um ciclo, às vezes, que se encerra também, né? Como vários ciclos, né? Termina a faculdade, termina um curso, né? Então, assim, a virada do ano também é um ciclo que se encerra e que eu acho que a gente tem que poder pensar a respeito disso para que o outro ano seja um ano, quem sabe, um pouco melhor, que a gente possa retomar algumas coisas, né? Até isso que tu está dizendo, né? Poder ver por que fiquei tão triste, né? O que aconteceu nesse momento, né? Porque às vezes é algo passageiro, né? Mas às vezes é algo permanente, assim, né? Aonde nesta época, que nem tu dissesse, aflora mais, né? As pessoas, algumas estão mais emotivas, né? Sim. Mas não quer dizer que durante o ano, às vezes, essas tristezas também não estão, né, escondidas embaixo do tapete, assim, né? Verdade. Tem diferença o tipo de tristeza de uma pessoa para outra, ou a tristeza ela é estudada de uma forma só? Não existe diferença, porque assim, quando a gente fala de tristeza, nós não estamos falando de algo patológico, né? Sim. Vamos dizer assim, é natural, é normal que ficamos tristes por alguma coisa que aconteceu, ou por alguma coisa que não aconteceu, ou daqui um pouco, bom, vamos perder um familiar e tal. Isso, tristezas
a gente vai ter na vida, né? Vai depender muito de como cada pessoa vai lidar com essa tristeza, né? O que vem com ela, qual que é a característica dela, que outras tristezas ela já tem na vida, né? Então, nós estamos falando de tristeza, nós não estamos falando, por exemplo, de depressão, né? Depressão, daí nós vamos pensar em doença, né? Então, assim, tristezas as pessoas têm, né? Depressão também, mas daí tem algumas questões que são diferentes, né? Sim, na intensidade, nos sintomas, né? Então, existe sim, né? Graus, né? Existe a forma que cada um lidar com as suas tristezas. Então, assim, daqui um pouco uma pessoa perde uma pessoa, né? Enfim, um ente querido, vai lidar de um jeito, o outro vai lidar de outro, né? Vai depender muito, que a gente disse, do que vem com a pessoa, né? É muito da pessoa para pessoa, né? Quais as experiências que ela tem na infância, né? Como é que ela vai lidar com uma situação, por exemplo, de morte, né? Isso pode desencadear uma depressão, como pode, né, ser apenas um luto, né? Que é difícil muito, né? Que vem marcado por uma tristeza, mas que não é algo patológico, assim, Com o tempo, né? a gente acaba até amenizando aquela dor, né? No caso do luto. Sim, a ideia é essa, assim, Sim. né? A gente pode trazer tristezas lá da nossa infância e elas refletirem quando a gente já é adulto ou não? Sim, sim. E acho que esse período, eu acho que serve muito para isso também, né? Porque como é que foi a nossa infância, como é que foi os nossos encontros lá quando a gente era criança, como era estruturada, enfim, como é que estava a nossa família naquele momento. Então, alguns traumas, algumas questões, a gente pode sim estar revivendo isso e reviver todos os anos consequentemente, assim, né? Certo. Então, também isso é um fator que tem que se levar em conta quando existe uma situação talvez mais grave de depressão ou, né, até como é que foram vividos esses momentos na infância. Criança, pelo que a gente entende e imagina, não pode ter tristeza, porque a vida deles é brincar, mas eles têm todo esse aparato de pai, de carinho, de amor, de atenção. A escola que acolhe também. Mas tem pessoas que vivendo num ambiente assim, mesmo assim, desenvolvem tristezas? Sim, sim. Né? Porque, às vezes, uma é a questão, vamos dizer, da criança, né? Do que ela espera, né? E outra é a questão, assim, até do próprio ambiente mesmo, que nem tu diz. Tá, tem amor, tem carinho, tem atenção, ok, né? Sim. Mas nem sempre é assim, né? E às vezes há tristeza porque perdeu o avô, às vezes a tristeza porque perdeu o cachorrinho, né? Às vezes a tristeza porque um amiguinho foi embora, né? Não tá mais morando na cidade, trocou de escola. São pequenas situações de tristeza, né? E como lidar com isso dentro de casa? A gente tem que poder falar sobre isso, né? Assim, tá, o amiguinho foi, tu sabe o que aconteceu com o teu amiguinho, por que ele se mudou de cidade, por que ele saiu da escola, né? Poder, como é que eu vou te dizer, Sandra? Perceber, observar que a criança vai ter momentos também de tristeza, né? E poder questionar, poder conversar sem medo, né? Sem receio de achar que, estou tocando num ponto, que as pessoas têm muito isso, assim, né? Achar que né, vai tocar num ponto, numa ferida. Ou que não deve, ou né? que não deve, e daqui um pouco é algo que a criança às vezes espera. E precisa que seja falado, né? Até para, na cabecinha dela, clarear algumas coisas que ela está sentindo, né? Pois é, com esse acesso hoje que a gente tem a meios digitais, a celular, enfim, todas as formas digitais, a nossa vida ela se tornou um pouquinho mais fechada dentro de nós mesmos. Porque muitas pessoas deixaram de conversar para ficar em frente a uma tela de celular, principalmente os adolescentes. E muitas vezes ali se esconde vários problemas. Esses jogos criados também têm desencadeado mais períodos de angústia, tristeza, falta de estrutura nesses adolescentes? Com certeza, né? Porque nós, assim, o ser humano, né? A gente é né? Vamos dizer assim, preparado para a questão de viver a questão do social, né? Certo. Dos relacionamentos, dos vínculos, né? Então a gente entende que vai ter um período lá da adolescência que talvez isso, dependendo do adolescente, vai ser mais restringido, ele vai precisar ficar talvez mais na dele e tal.
Mas a questão das redes sociais, dos jogos, né? Não acho particularmente que seja de todo ruim, né? Existem coisas boas também, claro. E não quer dizer que está jogando um jogo, que esse jogo também não possa ser divertido, não possa ser bacana. A questão é o uso, né? Vamos dizer assim, intenso, é o uso sem medida, né? É substituir atividades, é substituir o momento de lazer com a família, com os amigos, sair para uma... Né? Agora as pessoas estão começando, os adolescentes voltarem às festas, festinhas. Eu vou deixar de ir na festa para ficar jogando, né? Então, assim, acho que isso é o preocupante, né? E aí, que nem tu dissesse, às vezes, realmente está escondendo, né? Ou pode estar escondendo, né? Alguns sinais, né? De que esse adolescente, enfim, esse jovem também está com algumas dificuldades de interagir ou de se colocar no meio social, né? E aí realmente a gente tem que ficar bastante atento, assim, né? Quando acontecem as mutilações, como se explica a psicologia? Como é que ela explica essa parte? Aí eu estou te questionando de um assunto, de repente, assim, um pouco delicado. Delicado e vamos dizer que tem uma gama de coisas que eu poderia dizer. Mas assim, ó, o que um pai e uma mãe dentro de casa deve ficar atento? Porque às vezes assim, apareceu com uma marquinha aqui, hoje o pai não deu bola, aí a mãe. No outro dia uma maior aqui, quando vê a criança está toda mutilada. Como é que se lida com tudo isso? Que difícil. Verdade, a questão da mutilação, que nem tu dissesse, geralmente é escondido, né? Muito escondido. Até um determinado ponto, né? Porque não deixa de ser um pedido de ajuda, né? Então, pode ver, assim, às vezes em casa não vê, mas na escola alguém enxerga. Ou algum amigo, ou mesmo, enfim, né? Uma marca de sangue, alguma coisa assim, para que realmente percebam que isso está acontecendo, tá? Eu acho que é um extremo, tá? A gente não pode dizer que a questão das automutilações é uma tentativa de suicídio, porque, na verdade, não é bem assim. Teríamos muita coisa para falar sobre isso, mas enfim, né? Para as pessoas poderem ter uma ideia, né? Então, assim, não seria uma tentativa de suicídio. Porém, dependendo de onde tu cortar, pode sim ter a questão da morte, né? Claro. Ou de uma hemorragia, um sangramento, enfim, eu não entendo muito desta área, porém, né, sei que isso pode acontecer. Então, assim, ó, o que as pessoas nos relatam, o que está nos livros, assim, né, e que a gente vê, às vezes a dor que aquele adolescente tem, geralmente é adolescente que faz isso, né? Sim. Hoje, cada dia com menos idade, tipo 10 anos, por exemplo, né? 15, 17, enfim. A dor dele é tão intensa, o vazio dele, tá? É tão intenso dentro dele que a dor, né? Que ele precisa de alguma coisa para se sentir como se fosse vivo, assim, né? Então ele se corta, ele se automutila para poder sentir alguma coisa, assim, né? Então por isso que eu digo, na verdade é um pedido de ajuda, tá? E vamos pensar que a gente tem como enxergar essas coisas antes, né? Sim. Aquele adolescente que mudou de comportamento muito bruscamente, né? Que está evitando, às vezes, alguns contatos com os pais, né? Algumas conversas, né? Temos que olhar o que estão vendo nas redes, né? Enfim, poder ter algumas questões, né? Para não chegar a isso, assim, porque eu acho que isso é altamente complicado, assim, né, pro adolescente viver aquilo e para a família, né? Sim, é verdade. Tudo isso são tristezas que precisam ser resolvidas para não desencadear, de repente, outros problemas, né? Porque principalmente na adolescência, onde a gente precisa estudar para vestibular, isso causa uma angústia, uma insegurança muito grande do futuro. E aí que entra esse suporte psicológico e dos pais também, né? Que precisam estar atentos a esses sinais. Isso, precisam estar atentos a esses sinais. Eu sei que às vezes é difícil. Muito. Às vezes se trabalha muito hoje. Pois é, também, né? Mas vamos dizer assim, também vamos pensar assim, que a gente quando tem filhos, seja criança pequena ou crescem, a gente também fez uma escolha, né, Sandra? E aí, nesse momento, a gente também tem que poder estar dando esse olhar, tem que estar podendo, né? Eu sempre falo de algo, enfim, de que tu tem que criar uma intimidade, eu digo intimidade de conversa, de vínculo com o teu filho, desde que ele é pequeno,
né? Sim. Tu tem que conversar, que nem nós falávamos antes, assim, das tristezas, das alegrias, das conquistas do teu pequeno, né? De uma forma bem tranquila, bem aberta, né? Mas para que isso possa continuar acontecendo depois na adolescência, aonde, né, pela própria fase, eles acabam se fechando um pouquinho, né? E mudando, às vezes, de comportamento, sim, né? Mas se a gente conhece o filho, se a gente está, vamos dizer assim, de olho no bom sentido, sim, a gente vai conseguir perceber algumas coisas, né? E também não tem nada de mais, assim, existe uma fase também que é do desenvolvimento, né? Então, tem situações que são difíceis para esse adolescente lidar. Nem tudo é patológico, nem tudo é doença, né? A gente também tem que tirar um pouquinho isso, assim, né? Às vezes é só uma fase, né? É uma fase, mas temos que conversar sobre essa fase, temos que entender o que ela significa, né? Verdade. Para que também a gente possa lidar de uma forma, né? Tanto o adolescente quanto o adulto, enfim, os pais possam lidar de uma forma melhor, né? Ok, muito bem. Nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. É Natal, vem comemorar. No Master Sonda Shopping a magia está no ar. Família reunida, alegria sem igual. Tem surpresa especial. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping tem surpresas de Natal. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de um tema bastante importante que muitas vezes passa despercebido dentro de casa. As tristezas dessa época do ano, que muitas vezes elas se acumulam durante o ano todo. E no mês de dezembro as pessoas ficam mais sentimentais, algumas choram, outras brigam, outras pedem perdão, enfim. É uma miscelânea de sentimentos que às vezes a gente não sabe lidar com isso e acaba sofrendo muito mais. E os nossos idosos estão vivendo também um período assim agora, né, Fabiola? A gente privou eles de tanta coisa durante essa pandemia que reflete de uma forma totalmente negativa agora, que é essa tristeza. Convida para sair, às vezes ele já não quer sair, ele já prefere ficar em casa. Como é que a gente administra essa fase da vida também, que é muito importante? É muito importante. Porque eu acho que o que nós estamos falando, assim, além da questão, vamos dizer, natural de ter essas tristezas, sim, todos os anos, vamos dizer, né? Sim, se é algo recorrente, eu acho que agora, nesse período, né, tanto ano passado quanto esse, tem mais a questão da questão da doença do Covid, né? E tu tem razão, assim, porque assim como nós estávamos falando dos adolescentes, né, os idosos também estão numa fase, né, vamos dizer assim, especial da vida deles, diferente, onde também tem algumas características, né? E às vezes a própria tristeza e a própria, vamos dizer, essa questão do não querer sair de casa, enfim, isso já é próprio às vezes deles, né, do jeitinho deles, assim. Sim, são mais na deles. Na deles, enfim, já estão fazendo uma leitura, já estão pensando na vida que eles tiveram, enfim, no que vai acontecer aí adiante, né. Então, acho que já é marcada por algumas situações, vamos dizer assim, mais
assim, de tristeza ou às vezes mesmo de depressão. Com o Covid, então, acho que foi bem sério isso, assim, onde, né, no primeiro momento foram as primeiras, vamos dizer assim, a primeira faixa etária a ficar, né, a preocupação que se tinha, assim, com os idosos, né, todas as pessoas, mas eu tenho pai e mãe, mas eu tenho avó, mas eu tenho, né, então, assim, e se cuidou, e se preocupou, e se protegeu eles, né. Demais, né? E aí, daqui a pouco, não sei se demais, mas daqui a pouco agora, que nem tu dissesse, 2 anos praticamente se passaram, né, com uma rotina. Em casa, o filho levava as compras, não iam mais na farmácia, não iam mais no baralho, no grupo de idosos, né? Não iam mais viajar na casa de um filho, né? Não recebiam mais os netos em casa. E aí, né? Então, assim, acho que repercussões nessa faixa etária, assim como nas outras, né? Mas eu entendo que nós, estamos que nem nós comentamos antes quando eu cheguei. Nós estamos com saúde, vamos seguir adiante, né? E ele acho que também tem que seguir adiante. Eu acho que daí tem o papel dos filhos, dos netos, enfim, das pessoas que estão próximas, poder, né, fazer companhia, conversar, né, levar algo diferente, né, para eles, proporcionar alguma coisa também, às vezes diferente, que eles gostem. Por outro lado, às vezes respeitar, né, o jeito de cada um, porque vamos dizer assim, né, Sandra, foi muito intenso, assustante, ainda eu acho, né, e enfim, eles estão também preocupados com isso, sim, né. Certo. Alguns tiveram até uma tristeza maior porque perderam filhos. E nesse caso, aquele que tinha apenas 2 filhos perdeu um. Como é que administra nesse momento essa tristeza? Porque um filho não substitui o outro. Um marido não substitui ali um companheiro de 50, 60 anos e de repente ele partiu. É uma situação que precisa ser analisada, cuidada, porque às vezes tu vai falar alguma coisa, tu pode magoar muito mais. Como é que a gente fala com uma pessoa idosa que passou por esse período? Não, acho que é bem difícil de qualquer forma, né? Que nem tu está dizendo, de perder um filho, de perder o esposo, a esposa, de perder um amigo próximo, né? Perdas, vamos dizer assim, nós temos durante a nossa vida, né? Em alguns momentos a gente vai perder alguém, enfim, infelizmente. Mas faz parte, né, de toda, né, da vida, né? Mas eu acho que às vezes essa questão do Covid, ele veio mais intenso, né? Sim. Com essa questão da morte, assim, iminente. Precoce de algumas pessoas. De algumas pessoas, aonde talvez, enfim, né, poderiam ainda estar aí e tal. E acho difícil, assim, eu sempre, quando eu penso nessa situação de pais perderem filhos, é algo quase sem palavras, assim, eu diria, né? Não que talvez perder o teu esposo, perder um irmão, ou tu perder um amigo, não seja muito triste e muito dolorido. Mas eu acho que é como as pessoas costumam dizer, assim, existe uma evolução, as fases da vida. Então, vamos dizer assim, o que seria o ideal, né? Que a gente fosse perder as pessoas, né? Lá, no final da vida, onde elas já estivessem mais velhas, onde já tivessem nos passado tudo o que a gente precisa, que já nos tivessem feito companhia, que nós tivéssemos convivido, né, o suficiente, ou não sei se existe isso, mas aí há um falecimento precoce, né? Então o pai fica e falece o filho. Algo que não, por isso que eu te digo, é uma coisa que difícil para a gente poder pensar isso, assim, sabe? Acho que às vezes a gente, como mãe, tenta se colocar no lugar, não sei, né, se isso é possível, e realmente, assim, vamos dar uma força, vamos conversar, vamos, né, às vezes tem que falar do assunto, né, é muito dolorido. Cada um vai ter o seu tempo para isso também, né, não pode às vezes querer, é agora que a gente tem que falar, não, talvez a pessoa vai precisar de um tempo, vai ter que se reorganizar, vai ter que rever toda a sua vida. Acho que é algo assim, muito, muito, muito traumático, né, para as famílias que vivem esse tipo de situação, assim, né? É verdade. A psicologia precisou reaprender a atender o paciente nesse período? Não sei se reaprender, eu acho que a gente
passou a utilizar, né, outras técnicas, né, como por exemplo a questão do online, onde era algo que não se tinha, assim, não que não acontecia já, mas com bem menos frequência, né? Então isso foi algo que a gente teve que estudar um pouco, né, como é que se faz esse atendimento, né, tentando preservar, né, algumas coisas do próprio setting lá do nosso encontro, né, com o paciente. E acho que sim, algumas questões até realmente da própria doença, né? Se teve que estudar, se teve que entender, se teve que manejar, né? Porque a questão do Covid foi algo que pegou todos nós, né? Então, deixou todos nós assustados, todos nós com os cuidados. E aí o psicólogo também, né? É um ser humano, ele né? tá ali, né? Então, nós também tivemos as nossas angústias, os nossos medos, né, e ter que lidar com isso também, assim, né? Então, eu acho que sim, eu acho que foi um aprendizado, assim, nesse sentido, eu acho que foi um aprendizado grande, assim, pelo menos eu senti, né, para mim, como algo bem, bem importante, assim, né? Certo. Depois da pandemia, as pessoas procuraram mais o atendimento psicológico. Isso já está normalizando ou ainda a tendência é que mais pessoas no próximo ano precisem desse cuidado que só o psicólogo sabe dar nesse momento? Na verdade, assim, Sandra, o que eu vou dizer, assim, que, na verdade, aumento relativo, tá? Mas eu acho que vem vindo, né? Eu acho que essas questões também, né, elas têm um tempo, né? As pessoas precisam de um tempo para processar isso dentro delas, para ver como cada um, com os seus próprios recursos, ou com os recursos que tem em volta, vai conseguir lidar com essa situação, tá? E aí eu acho que isso vai vir durante muito tempo ainda, tá? As pessoas em situações vão ficar, né, com esse receio, com medo, talvez vão ter situações de mais ansiedade, né, de mais, talvez, medos. Então, acho que isso ainda vai ser alguma coisa que vai refletir muito adiante, tá? Eu acho que não é refletir necessariamente agora, né? Eu acho que agora, ou o ano passado, foi uma situação, né? E vai refletir muito, né? E isso muito pela situação que aconteceu, mas também pela questão dos recursos de cada um, né? Quais são as vivências, o que eu trago comigo, né? Como é que eu vou administrar isso dentro de mim? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou lidar com essa situação, né? Porque uma pandemia é algo assim, vamos dizer, traumático. Muito, para todo mundo. Né? E essa questão do trauma é uma coisa que não vai se resolver necessariamente agora, aqui, tá? Vai ser lá adiante. Quais as tuas orientações para a gente superar esse período de dezembro aí, principalmente agora que a gente fica mais sensível, a gente chora mais? Eu acho que não é só uma pessoa que está doente, todos nós ficamos assim. Não, eu acho que... Como administrar essa fase aí para a gente encerrar o ano e começar de repente um novo ciclo com pensamentos mais leves, com atitudes mais tranquilas? O que tu pode nos ajudar? Na verdade, eu acho que isso que tu diz, assim, a questão do choro, do se emocionar, eu acho que faz parte, né? Não estamos falando de doença, estamos falando de sentimentos, de sentimentos, né? Então, acho que as pessoas têm que poder aprender e poder mostrar os seus sentimentos, né? Eu acho que isso é uma das questões. E acho, assim, né, uma coisa meio esperança, né? A gente poder ter a esperança, a gente poder ter sonhos, né? A gente poder ter vontade de realizá-los, né? Então, a gente faz aquela coisa, como é que foi 2021, metas para 2022. Às vezes a pessoa diz, tá, mas metas... Eu não estou dizendo necessariamente de ter metas, mas de poder colocar algo para frente, assim, né? O que eu desejo, o que eu gostaria. Às vezes, pequenas coisas, né? Que podem nos alegrar, que podem nos dar, isso que eu te disse, esperança, né? Poder a gente olhar para o lado e ver, né? Como meu pai está aqui, a minha mãe está ali, né? Os meus filhos estão bem, o meu trabalho, né? Então, assim, poder olhar e se satisfazer um pouco e se alegrar um pouco, né? Com as coisas que estão
né, em volta da gente, o que a gente também sente, assim, né? E que tristezas fazem parte, que a gente tem que poder também saber, né, até o momento, não, eu consigo, eu estou dando conta dessa tristeza, a minha amiga é uma boa ouvinte, ela me ajuda e tal, mas vai chegar um momento que talvez não é isso, né, Sandra? E aí, bom, as pessoas podem, né, procurar ajuda, né, poder realmente ter isso como algo mais leve, mais, né, não tão pesado nessa época, assim. É verdade. Né? Fabíola, eu quero te agradecer por vir aqui hoje falar de um tema tão sensível, né, mas que a gente precisa tocar nesse assunto, por mais que às vezes a gente não queira tocar em feridas, mas é necessário para que haja cura. Obrigada por toda a tua orientação, por sempre estar disposta a falar e ajudar pessoas que muitas vezes a gente nem imagina que estão precisando de ajuda, né? Muito obrigada. Tá, eu que te agradeço, Sandra, e um bom, né, início de ano, um bom Natal, início de ano para vocês. Assim seja. Obrigada, e a todos vocês uma boa noite. Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito, muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem.